Durante séculos, o nome Maria Madalena esteve cercado por mistério, controvérsia e interpretações que mudaram a forma como o mundo a enxerga. Para muitos, ela foi uma prostituta arrependida. Para outros, uma discípula fiel de Jesus. E para alguns, uma figura tão importante que sua verdadeira história precisou ser escondida. Mas afinal, quem foi realmente Maria Madalena? A resposta pode ser muito diferente daquilo que você ouviu a vida inteira. Por quê? Às vezes, aquilo que acreditamos ser verdade não passa de uma história repetida tantas vezes que deixou de ser questionada. E talvez nenhuma personagem do cristianismo represente isso melhor do que Maria Madalena. Antes de começarmos, escreva nos comentários: eu quero conhecer a verdade. Porque a jornada de hoje vai nos levar por séculos de história, fé, controvérsia e mistério. E talvez, ao final deste vídeo, você nunca mais olhe para Maria Madalena da mesma forma. Maria Madalena aparece diversas vezes nos evangelhos do Novo Testamento. Seu nome vem de Magdala, uma cidade localizada às margens do Mar da Galileia. Segundo os textos bíblicos, Jesus expulsou dela 7 demônios. Depois desse acontecimento, Maria tornou-se uma de suas seguidoras mais próximas. Ela não apenas acompanhava Jesus durante sua missão, mas também ajudava a sustentar o grupo com seus próprios recursos. Esse detalhe costuma passar despercebido, mas ele revela algo muito importante. Maria provavelmente possuía independência financeira e ocupava uma posição incomum para uma mulher de sua época. Ela não era apenas alguém que seguia os ensinamentos de Jesus. Ela fazia parte do círculo de pessoas que ajudavam a tornar aquela missão possível. Mas antes de continuar, eu quero que você preste atenção em algo. Talvez a maior mentira já contada sobre Maria Madalena não esteja nos evangelhos. Talvez ela tenha sido criada séculos depois. E quando você descobrir de onde veio essa história, provavelmente vai enxergar essa personagem de uma forma completamente diferente. Se você gosta de investigar mistérios históricos e descobrir o que existe por trás das versões oficiais, aproveite agora para se inscrever no canal, porque a próxima revelação é justamente aquela que quase ninguém conhece, e ela muda tudo. Mas existe um detalhe surpreendente. Em nenhum momento os evangelhos afirmam que Maria Madalena era prostituta. Nenhum. Nem uma única passagem. Nem uma única frase. Apesar disso, milhões de pessoas cresceram acreditando exatamente nessa versão. Como isso aconteceu? A resposta nos leva a um dos maiores equívocos da história do cristianismo. No ano 591 d.C., o Papa Gregório I fez um sermão que acabaria influenciando a visão do mundo sobre Maria Madalena. Nesse discurso, ele uniu diferentes personagens femininas da Bíblia em uma única pessoa, a pecadora anônima que unge os pés de Jesus, Maria de Betânia, e Maria Madalena. Com o passar do tempo, essa interpretação foi amplamente aceita no Ocidente. Assim nasceu a imagem de Maria Madalena como uma prostituta arrependida. E o mais impressionante é que essa imagem se tornou tão poderosa que praticamente apagou a verdadeira personagem histórica. Pinturas foram produzidas, esculturas foram criadas, livros foram escritos, sermões foram repetidos durante gerações. A figura de Maria Madalena passou a ser retratada como símbolo do pecado, da culpa e da redenção. Poucas pessoas questionavam essa narrativa. Afinal, ela já havia sido repetida tantas vezes que parecia incontestável. Mas existe um problema. Quando estudiosos modernos voltaram aos textos originais, analisaram cuidadosamente cada passagem, perceberam algo surpreendente. A acusação simplesmente não estava lá. Os evangelhos falavam de Maria Madalena, falavam de Maria de Betânia, falavam da mulher pecadora que unge os pés de Jesus, mas nunca afirmavam que essas 3 mulheres eram a mesma pessoa. Em outras palavras, uma associação feita séculos depois acabou se transformando em uma suposta verdade histórica. E isso levanta uma pergunta intrigante. Como uma mulher que esteve presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus acabou sendo lembrada principalmente por algo que talvez nunca tenha sido? Guarde essa pergunta, porque o que vem a seguir torna esse mistério ainda mais profundo. Porém,
Estudiosos modernos demonstraram que não existem evidências bíblicas que sustentem essa identificação. Na verdade, tratavam-se de mulheres diferentes. Durante séculos, um equívoco histórico transformou a reputação de uma das figuras femininas mais importantes do cristianismo. Quando muitos discípulos fugiram por medo das autoridades, Maria Madalena permaneceu. Ela esteve presente durante a crucificação de Jesus, presenciou sua morte e acompanhou seu sepultamento. Enquanto outros se escondiam, ela permaneceu fiel até o fim. Imagine aquele cenário. A tensão, o medo, a incerteza. A maioria acreditava que tudo havia acabado, mas Maria continuou ali, observando, esperando, permanecendo. Talvez seja justamente por isso que seu papel se tornaria ainda mais importante. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda esta história. O momento que faz muitos estudiosos acreditarem que Maria Madalena ocupava uma posição muito mais relevante do que normalmente imaginamos. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra verdade. Quero saber quantas pessoas estão acompanhando esta investigação até o fim, porque a próxima revelação não fala apenas sobre Maria Madalena. Ela fala sobre quem recebeu a primeira mensagem da ressurreição. E essa informação pode surpreender muita gente. Segundo os evangelhos, Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrar o túmulo vazio. Ela também foi a primeira a testemunhar Jesus ressuscitado. Pare por um instante e reflita sobre isso. O acontecimento mais importante da fé cristã. O momento que mudaria a história do mundo. E a primeira testemunha não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos apóstolos mais conhecidos. Foi Maria Madalena. Esse detalhe possui enorme significado histórico. Na sociedade judaica do século I, o testemunho de mulheres tinha pouca validade jurídica. Mesmo assim, os relatos cristãos colocam Maria Madalena como a principal testemunha do evento mais importante da fé cristã. Por causa disso, alguns líderes da igreja antiga passaram a chamá-la de apóstola dos apóstolos. Foi ela quem anunciou aos demais discípulos que Jesus havia ressuscitado. Uma missão extraordinária, uma responsabilidade única e um papel muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Séculos depois, documentos antigos encontrados no Egito reacenderam um debate sobre Maria Madalena. Entre eles estava o chamado Evangelho de Maria. Nesse texto, Maria aparece como uma discípula respeitada, que recebe ensinamentos especiais de Jesus. Outros escritos gnósticos também sugerem que ela possuía uma posição de destaque entre os seguidores do Mestre. Alguns pesquisadores acreditam que esses documentos refletem disputas de liderança dentro das primeiras comunidades cristãs. Outros argumentam que eles foram escritos muito depois dos acontecimentos narrados, se não podem ser considerados relatos históricos confiáveis. O debate continua até hoje, mas uma coisa é certa. Esses textos mostram que a influência de Maria Madalena era muito maior do que muitos imaginavam. E é justamente essa importância que abriu espaço para uma das teorias mais polêmicas da história. Nos tempos modernos, Maria Madalena tornou-se o centro de inúmeras teorias. Livros, filmes e documentários sugeriram que ela teria sido esposa de Jesus. Alguns chegaram a afirmar que os dois tiveram descendentes. Essa talvez seja a teoria mais controversa de todas. Segundo algumas hipóteses modernas, Maria Madalena não teria sido apenas uma discípula. Ela teria sido a companheira mais próxima de Jesus. Alguns autores chegaram a sugerir que os dois teriam se casado secretamente. Outros foram ainda mais longe. Afirmaram que Maria teria deixado a Judéia após a crucificação, viajado para o sul da França e levado consigo uma linhagem descendente de Jesus. Com o passar do tempo, essas ideias alimentaram livros, documentários, filmes e inúmeras teorias da conspiração. Para alguns, a suposta existência dessa linhagem teria sido um segredo guardado durante séculos. Para outros, trata-se apenas de uma construção moderna baseada em interpretações extremamente especulativas. O fato é que essas teorias ganharam força porque existe um elemento inegável na história de Maria Madalena: sua proximidade com Jesus.
Ela aparece repetidamente nos momentos mais importantes dos evangelhos. Ela permanece quando muitos vão embora. Ela testemunha a crucificação. Ela presencia o sepultamento. E ela é a primeira a encontrar o túmulo vazio. Esses fatos abriram espaço para inúmeras interpretações. Mas é importante destacar que, até hoje, não existe evidência histórica sólida capaz de comprovar que Jesus e Maria Madalena foram casados ou tiveram filhos. Mesmo assim, o debate continua fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez porque ele toque em uma pergunta que permanece viva até hoje. Será que conhecemos toda a história? Talvez o maior mistério sobre Maria Madalena não seja aquilo que sabemos, mas aquilo que acreditamos saber. Durante séculos, ela foi retratada como uma pecadora arrependida. Hoje, muitos estudiosos a veem como uma das discípulas mais importantes do movimento liderado por Jesus. Uma mulher que permaneceu firme quando outros recuaram, que testemunhou momentos decisivos da história cristã e cuja verdadeira identidade acabou sendo obscurecida por tradições, interpretações e mitos. Talvez a história de Maria Madalena seja também um lembrete espiritual. Nem sempre a verdade desaparece. Às vezes ela apenas fica escondida sob camadas de tempo, crenças e narrativas repetidas geração após geração. E se isso aconteceu com Maria Madalena, quantas outras histórias podem ter sido alteradas ao longo dos séculos? Quantas verdades ainda aguardam para serem redescobertas? Agora eu quero ouvir você. Quem foi Maria Madalena na sua opinião? Uma simples seguidora? A discípula mais importante de Jesus? Uma líder espiritual esquecida? Ou alguém cuja verdadeira história ainda estamos começando a compreender? Escreva sua resposta nos comentários. Eu leio todos eles. E se este vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém que gosta de história, religião e grandes mistérios do passado. Porque às vezes uma única pergunta tem o poder de mudar tudo. E a pergunta de hoje continua ecoando através dos séculos. Quem foi realmente Maria Madalena?